E agora a gente vai falar sobre um plano do São Paulo Futebol Clube, um plano para um acontecimento que para mim seria grandioso, e eu vou explicar para vocês passo a passo do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que irá acontecer. O São Paulo está focado na contratação do Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E vamos lá com algumas informações interessantes do nosso tricolor para você ficar 100% atualizado. Primeiramente, uma contratação interessantíssima que o São Paulo fez de um jogador que estava se destacando bastante no Campeonato Paulista Série A4, na equipe do Jabaquara Atlético Clube. Vitor Noé foi contratado pelo São Paulo, né? O Jabaquara, como eu disse para vocês, jogando aí a Série A4 do Paulistão. O Vitor Noé é um destaque da equipe, uma grande promessa. Foi contratado pelo tricolor paulista. Exatamente, o jogador a princípio chega para as categorias de base, apesar dele ainda ter idade, né, para estar no sub-17, ele já vai eventualmente começar aí a jogar pelo sub-20 e é uma grande expectativa do tricolor paulista em cima dessa contratação. Achei uma negociação muito interessante, né? Quem acompanha as divisões inferiores aí do Campeonato Paulista sabe que tem muitos bons jogadores espalhados e na atual situação financeira do clube, acho que o São Paulo tem que procurar jovens talentos aí, não só no futebol paulista, né? Mas em outros campeonatos também, para a gente fechar aí grandes negociações, grandes promessas, igual o Vitor Noé. Seja bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube. E agora a gente vai falar sobre um plano do São Paulo Futebol Clube, um plano para um acontecimento que para mim seria grandioso, e eu vou explicar para vocês passo a passo do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que irá acontecer. O São Paulo está focado na contratação do Claudinho. Exatamente. Você vai falar, Alemão, mas e a situação financeira? Calma, eu vou explicar para vocês tudo o que deve acontecer para o São Paulo efetuar justamente esse plano. A situação é a seguinte: nos próximos dias, o São Paulo deve comunicar a rescisão contratual, finalmente, né, do meio-campista Oscar, que é justamente um meio armador, assim como o Claudinho. O Oscar recebeu um salário muito alto, tá certo que desde dezembro, né, ele não estava ali recebendo o seu salário, mas ainda tem essa rescisão e tem um valor alto, né, a se pagar pela saída do jogador, vamos dizer assim. Então, São Paulo já se livraria desta questão. Outra coisa, o maior salário hoje do elenco é justamente um jogador que está fazendo essa função, que é o Lucas Moura. Muito provavelmente o Lucas não deverá renovar o seu contrato para o ano de 2027. A gente já está falando bastante sobre isso aqui nesses últimos vídeos, né? Falamos sobre o interesse de equipes da Arábia, falamos sobre o interesse, por exemplo, do Inter Miami, equipe que joga Lionel Messi. Então, saindo o Oscar, já rescindindo a sua situação, pagando ali a multa e tudo mais que o São Paulo vai parcelar, mas saindo também o Lucas Moura, só que aí não teria nenhum tipo de problema, né? Porque o jogador está no último ano de contrato. Então, o São Paulo faria um investimento, um salário alto para um jogador desta posição. Beleza que o Cauli chegou recentemente, mas ele ainda não conseguiu se firmar como esse jogador desse nível, né? Esse meia armador que o São Paulo precisa e, obviamente, vai ter que ter um jogador de alto nível para a função nos próximos jogos e também, obviamente, nos próximos anos aí, né? Porque quem sabe a gente não volte para a Libertadores em 2027. Então isso possibilitaria ao São Paulo fazer um grande investimento para a função de armador. Saindo Oscar, saindo Lucas Moura, essa função ficaria vaga. Como eu disse para vocês, o Cauli ainda não assumiu esse posto e o Claudinho seria o plano A da diretoria. Beleza, rapaziada? Então é um jogador que é muito difícil. Eu ouso dizer aqui que todos os principais clubes do futebol brasileiro já tentaram a sua contratação. Já foi alvo, inclusive, de declaração aberta, né? Declaração ali da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disse, né, que estava fechado com o Claudinho 2 vezes, né? Em 2 ocasiões, e o jogador acabou se transferindo para outra equipe ou ficando, né? Porque quando o Claudinho saiu do futebol brasileiro na época do Red Bull Bragantino, ele foi para o Zenit, né? Jogou algumas temporadas por lá e agora ele está no Al Sadd, né? Jogando lá na Arábia Saudita, né? Mas Flamengo já esteve próximo, Palmeiras, Corinthians, muitas equipes, inclusive o São Paulo também, já buscaram o Claudinho e até então ninguém conseguiu trazer o jogador de volta ao futebol brasileiro. Outra equipe que também sonhou muito foi o Santos, né? O Claudinho surgiu por lá, então muita gente tentou, só que o São Paulo
tá tentando aí fazer um plano, como eu disse para vocês, com o dinheiro, né, que pagava ao Oscar e que poderia deixar de pagar para o Lucas Moura. O Claudinho seria essa contratação de peso para a próxima temporada. Fechado, rapaziada? Então eu aceitaria demais. Eu lembro muito dele. Eu lembro dele até na Série B, né? Destruía na equipe do Bragantino. Jogou demais, né? Ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro lá em 2021 ao lado do Luciano. O Luciano foi artilheiro da competição ao lado do Claudinho, que é meia, né? O cara ser artilheiro do Campeonato Brasileiro sendo meia é porque o cara de fato é muito bom. Já foi convocado para a seleção olímpica, se não me engano já passou também por convocação na seleção principal, mas acabou escolhendo aí, né, vamos dizer assim, um pouquinho mal os seus clubes, né? Eu acho que ele tinha futebol para estar em um grande clube aí, até do futebol europeu, poderia, com as situações de hoje, né, ser convocado até para a seleção brasileira, né? Porque pelo caminho que ele vinha fazendo, eu acho que era até natural, né? Um jogador que foi campeão com a seleção sub-23, a seleção olímpica, chegou a ser convocado para a seleção principal. Se ele estivesse jogando em um alto cenário, ele poderia sim permanecer na seleção brasileira. Mas acabou aí indo para o Zenit, né? Que é muito difícil um jogador continuar sendo convocado por lá, com exceção ao Douglas Santos, né? Mas porque nós temos uma escassez muito grande de lateral, mas você vê o Gerson, você vê outros jogadores que foram para lá e acabaram ali meio que sendo esquecidos, né? Diferente também, por exemplo, do Luiz Henrique. Mas a gente sabe que cada caso é um caso. Beleza, rapaziada? Mas deixando aí claro a situação que o São Paulo planeja para o Claudinho. Vale lembrar também que não é a primeira vez que o São Paulo se interessa pelo jogador, tá bom? O jogador, vamos dizer assim, que é um dos nomes mais antigos do scout, né? Desde que o São Paulo começa a fazer esse balanço aí de jogadores, fica ali na base de dados, né? Muitos nomes para cada posição. O Claudinho é um dos mais antigos, né? Porque tem pelo menos 6 janelas de transferência, desde aqui do Brasil ainda, né? Que o jogador está no radar do São Paulo Futebol Clube. Então, rapaziada, essa é a informação importante aí que a gente tinha para trazer para... O Arboleda perdeu espaço aí no time titular ainda na época do Hernan Crespo, tá? E desde a chegada de Roger Machado, o zagueiro foi mantido ali praticamente no banco de reservas, né? Ele até entrou no segundo tempo no jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão do Alan Franco, mas uma cena envolvendo o Arboleda revoltou o torcedor são paulino. Confesso que na hora da transmissão eu não vi, porque quando aconteceu toda a cena, eu estava aqui neste momento aqui, neste lugar, na verdade, fazendo as edições e tal, e acabou que eu assisto aos jogos lá na minha sala, no conforto e tal, não gosto de assistir aqui no estúdio não, tá? E aí, eu não consegui ver, mas nosso amigo Barolo aí, rapaziada, acabou relatando o que aconteceu aí, que deixou ele também revoltado, veja aí. E o Arboleda, para muitos aí tem que renovar o contrato dele, que tá aí desde 2017. Eu tava indignado, assim como todo mundo no chat, todo mundo que acompanhava a transmissão. E o Arboleda tava rindo. Ele tava rindo, gargalhando, antes de entrar em campo. Eu não sei do que ele tava rindo. Sinceramente, eu não sei do que ele estava rindo. Eu fiquei com essa imagem na cabeça, gente, durante todo o segundo tempo. Bom, a fase do Arboleda já não é boa, né, rapaziada? E aí tem também a questão do histórico de pipocadas nos clássicos e tal. Seus problemas extracampo também voltaram a ser alvo de críticas por parte da torcida são paulina. Só que a cena do Arboleda rindo, enquanto o time estava perdendo de 1-0, não jogando absolutamente nada, com mais de 54 mil pessoas no Morumbi, realmente foi a gota d'água para muitos torcedores, né? Alguns já começam a pedir a saída de Arboleda do São Paulo, e eu gostaria de saber de você, se você chegou a ver essa cena, acha que o Arboleda tem que ir embora, você é a favor da permanência dele, acha que ele ainda tem muito a entregar no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. A Arboleda é um dos mais velhos do time, né? Tá com 34 anos de idade, tem contato com o São Paulo até o final do ano que vem. Inclusive ele chegou ao tricolor em 2017, tá quase 10 anos aqui no São Paulo já viveu muitos momentos de altos e baixos, muitas polêmicas, camisa do Palmeiras que ele vestiu, comentários no post da Conmebol, da Libertadores, elogiando o Palmeiras, ele vai lá e curte, comenta e não sei o que, então teve muitas polêmicas aí do Arboleda. Agora ele deu uma sossegada e pá, mas realmente essas coisas do Arboleda, tem também questão de agiota que tava devendo
dívidas que o São Paulo teve que arcar para que o Arboleda não se ferrasse aqui na justiça, para ele poder renovar com o São Paulo, ele exigiu isso e tal. Então tem muita coisa em relação ao Arboleda que de fato deixa muito a desejar. Agora, dentro de campo, em excelente forma, o Arboleda é um dos melhores zagueiros que a gente tem, né? O problema é que ele não tá nesse caso aí. E após 2 derrotas seguidas, a pressão voltou no São Paulo, viu, rapaziada? O São Paulo tava em paz com o Crespo, de boa, mas aí o Rafinha e o Rui Costa fizeram questão de mexer aí aonde estava dando certo, né? A torcida voltou a perder a paciência com a diretoria, com os jogadores e também com o Roger Machado. Na verdade, com o Roger já ninguém tinha paciência, ninguém nem queria ele aqui, né? E as informações de bastidores apontam que conselheiros já estão pedindo para a RIMACYS demitir tanto o Roger Machado quanto também o Rui Costa. Inclusive, a oposição já queria a demissão do Rui Costa desde quando o Maciz assumiu. O Rui Costa já era para ter sido demitido. Teve várias mudanças no clube e tal, nos departamentos, e o Rui Costa estava entre os pedidos da oposição, que apoiou o Maciz para ser demitido, mas o Maciz acabou bancando a permanência do executivo, né? O clima hoje no São Paulo é de alerta e uma sequência negativa novamente pode aí derrubar sim o treinador recém-chegado. A pressão sobre Maciz pode provocar a queda de Roger Machado, pelo menos foi o que avaliou o Arnaldo Ribeiro, comentarista são paulino, jornalista, diz aí que não só o Roger pode cair, mas também o Rui Costa, abre aspas. Você fala de pressão aí sobre o Maciz, o presidente Maciz, que é uma espécie de Stabile no São Paulo. Stabile é o presidente do Corinthians agora, né? É um interino com menos de tempo aí de poder. Se apertarem muito o Maciz, ele manda Rui Costa, Rafinha e Roger embora. Assim é o futebol, fecha aspas. Aí sobrou até pro Rafinha, hein? Pode sobrar até pro Rafinha. É muito provável que o Roger Machado só caia se o Rui Costa cair, até porque o principal entusiasta pela vinda do Roger Machado foi o diretor executivo, né? Volto a repetir, se o Roger não conseguir colocar o São Paulo no caminho das vitórias e ter uma sequência negativa, uma nova sequência negativa, ele vai cair. A pressão em cima dele já é grande desde que ele chegou. Conselheiros estão aí na orelha do Maciz pedindo a demissão do Roger Machado e também do Rui Costa. Por enquanto o Rafinha está sendo isentado, mas em breve também começa o nome dele rolar. Uma nova sequência de maus resultados pode fazer o presidente RIMACYS tomar medidas drásticas e mudar completamente o comando de futebol do São Paulo, junto também com a comissão técnica. Ah, mas Beiço, o Roger acabou de chegar. Irmão, se o resultado não chegar, se o resultado não vier, ele vai cair. O futebol é assim. O Maciz, ele não é político, ele não tem que agradar ninguém. Mas se não vier os resultados, o Maciz vai ser pressionado a um ponto em que vai ficar insustentável. E ele vai ceder a pressão nos conselheiros, porque a gente sabe que os conselheiros, rapaziada, têm muito poder. E conselheiros influentes dentro do clube não querem Roger Machado, não querem Rui Costa. Então, a demissão de Rui Costa, ou mais ainda, a demissão de Roger Machado, é questão de tempo se ele não conseguir arrumar o time do São Pedro do Sul. O São Paulo trocou de treinador com o objetivo de ser campeão nessa temporada, né? E se conseguir conquistar a Copa do Brasil, embolsará cerca de 96 milhões de reais. Esse valor é referente à premiação por todas as fases que tem que chegar até a final, né? Só pela participação na quinta fase, o São Paulo já tem garantido 2 milhões de reais. Se avançar, garante mais 3 milhões de reais. Aí tem quartas de final, vai embolsar mais também, né? Acho que vai ser 9 milhões, acho que uma coisa assim. E por aí vai as premiações que você pode ver na imagem. Já na Sul-Americana, o São Paulo está no grupo C, com o Boston Rivers, também tem o One Wings e o Milionários, tá? Se conquistar o título, São Paulo pode embolsar no mínimo 63 milhões e 200 mil reais, tá? E eu digo isso porque ainda não estou colocando aqui na soma o valor das vitórias, né? Porque na fase de grupos, né? Na verdade, na Copa Sul-Americana, cada vitória rende ao vencedor 125 mil dólares, né? Então, para colocar na soma, tem que saber quanto que o São Paulo vai vencer, né? Quantos jogos vai vencer, porque aí sim a gente consegue colocar na soma. Mas, basicamente, 63 milhões de reais no total, fora os jogos vencidos, tá? Dito isso, se conquistar as duas Copas, o que
É difícil, mas não é impossível. São Paulo embolsa 159 milhões e 200 mil reais. Repito, é dificílimo, mas não é impossível não. E se acontecer, cara, será um feito impressionante. São Paulo trocou de treinador justamente para investir nas Copas, né? Para conquistar um título. Para você, São Paulo tem que focar nas Copas ou investir no Brasileirão, evitar qualquer risco de rebaixamento e aí depois ver o que dá. Do Brasil ontem, o Rafinha, representando o São Paulo, esteve presente e ressaltou o apoio a Roger Machado. O gerente esportivo demonstrou total apoio ao treinador, o respaldo, né, para o novo treinador, fez questão de falar a desconfiança do torcedor, dizendo que o torcedor está certo ou tem direito, na verdade, de se manifestar, de ser contra, de não gostar, e de fato era o mínimo que o Rafinha teria que falar, né? Mas Rafinha, acredita que o Roger Machado fará um bom trabalho no São Paulo. É um grande treinador, a gente sabe a qualidade, estamos no dia a dia, né? A gente sabe às vezes que tem às vezes não ser fã do trabalho dele, às vezes gera desconfiança do torcedor, a gente entende, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas nós sabemos que é um grande treinador, confiamos no trabalho do Roger e tenho certeza que as coisas vão acontecer, ele vai ter treino agora, vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Foram 4 jogos seguidos, 2 vitórias, né, o comando dele, 2 derrotas, mas estamos tranquilos, confiantes no trabalho dele. Estamos em segundo na competição, né? Não é que nós estamos lá para baixo, que seria uma situação mais difícil, mas estamos em segundo na competição e agora tem tempo para trabalhar, tem tempo para preparar, para colocar a cara dele na equipe. Tenho certeza que o Roger vai fazer um grande trabalho no São Paulo. Bom, São Paulo volta a campo no próximo dia 1º de abril, dia da mentira inclusive, né? Contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre. Desde que chegou ao São Paulo, o Roger Machado fez 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. O clube do Morumbi segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Em breve vai começar as outras competições simultâneas, né? A Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana. O São Paulo terá pouquíssimos jogos para treinar, para trabalhar. Tudo bem que vai ter a pausa para a Copa do Mundo, mas depois que acabar também, irmão, vai ser frenético, tá ligado? Será que o Roger Machado vai conseguir fazer o São Paulo voltar à boa fase com tantos jogos em sequência, sem tempo pra respirar, sem tempo pra treinar, pra trabalhar? Vamos aguardar, né, rapaziada, porque de fato vai ser complicado. São Paulo tem time pra se manter à frente das 3 competições, vai conseguir se livrar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ir bem nas Copas? É tudo muito nebuloso ainda, né? E a diretoria tomou uma decisão ali, na minha visão, precipitada ao demitir um treinador que estava fazendo um bom trabalho, tá? E a pressão na torcida São Paulina não é apenas em cima do Roger Machado. Rafinha e Rui Costa também vem recebendo críticas por parte da torcida, e muitas ainda, tá? Apesar disso, a diretoria ainda goza de prestígio do presidente Arrim Massis. Mesmo com as derrotas aí do time e a queda de rendimento, Rafinha e Rui Costa não correm risco por enquanto. Arrim Massis, presidente do São Paulo, passou a ser alvo de críticas por parte aí dos conselheiros. Críticas pontuais, tá, rapaziada? Isso acontece justamente por conta da condução no departamento de futebol, ou do departamento de futebol no caso. Alguns conselheiros já estão pressionando pela demissão de Rui Costa e Roger Machado. Por enquanto, Rafinha não é questionado, tá? Mas Rui Costa e Roger Machado já começam aí nos corredores do Morumbi a terem aí as suas demissões pedidas. A pressão existe e ninguém nega isso nos bastidores, ok? Apesar de tudo, Massis se mantém firme na manutenção da atual diretoria, da comissão técnica. Internamente, a sinalização é de confiança em Rafinha e Rui Costa e tal. No conselho, a demissão de Crespo não foi bem vista, principalmente pelo time que foi considerado equivocado, né? Eles colocam então a responsabilidade pela troca equivocada em cima do Massis e principalmente no departamento de futebol. A diretoria confia que com a pausa para a data FIFA, Roger Machado vai conseguir arrumar o time, né? E se não conseguir os resultados nos próximos jogos, a pressão dos conselheiros só tende a aumentar, né, rapaziada? Cada jogo é crucial pro Roger Machado no comando técnico. Rafinha e Rui Costa também são alvos. Nicolas joga as categorias de base de Cotia, está na mira do futebol europeu, isso não é novidade para ninguém. Até mesmo a seleção da Suíça está interessada no atleta São Paulino. Inclusive, Nicolas tirou o passaporte suíço nos últimos dias, participou até mesmo de uma reunião por videochamada com representantes da Federação Suíça de Futebol. Ele já foi chamado para a seleção brasileira, já honrou a amarelinha no sub-20, mas ficou de fora da última convocação e o interesse da Suíça se dá
justamente no meio dessa não chamada aí da seleção brasileira em relação a Nicolas. Existe sim a chance real de Nicolas se naturalizar suíço, tá? Nicolas desperta também o interesse de gigantes do futebol europeu como Barcelona, Sevilha e Roma, que já demonstraram interesse em sua contratação, sem a formalização ainda de uma proposta oficial. Agora surgem 2 novos interessados no Nicolas, né? O Shakhtar Donetsk e também o Bayer Leverkusen. Ambos os clubes fizeram uma sondagem, né? Sondagens iniciais sem oferta oficial. Passaporte suíço também facilita para que Nicolas deixe o tricolor rumo ao velho continente. Qualquer avanço acontecerá apenas na próxima janela de transferências. Ainda não chegou proposta, como eu falei, mas Nicolas é um grande potencial de venda, mesmo sem muitas oportunidades no time de cima. Ele pode sim deixar o clube do Morumbi no meio do ano. E Dame Bobadilla, rapaziada, movimenta o mercado da bola, né? Brighton, Celtic e Real Betis foram os primeiros a contatar o jogador, até o momento sem nenhuma proposta na mesa. E nos últimos dias surgiu um novo interessado em Bobadilla. Trata-se do Brentford, também da Inglaterra, que realizou ali uma sondagem no meia. O clube inglês monitora de perto a situação de Bobadilla. O paraguaio é tido aí no Morumbi como um dos potenciais de grande venda do São Paulo nessa temporada. O São Paulo que tem como meta aí 160 milhões de reais em vendas de jogadores nessa temporada. A diretoria acredita que chegará propostas por Bobadilla e se chegar algo bom financeiramente, Bobadilla será vendido sim. Mas está viralizando e muito na mídia alternativa do São Paulo, né? Eu não digo nos principais portais, canais aqui no YouTube, mas nos portais aí de X da vida, do Twitter, do Instagram, o suposto interesse do Manchester City em Bobadilla. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, impactado. Falei, caramba, o Pep Guardiola está cogitando contratar o nosso craque Bobadilla. Meu Deus, viu? Bom, a informação está viralizando em várias redes sociais, como eu falei, e estão atribuindo essa informação ao jornalista André Hernan. Mas eu, como responsável que sou, não iria vir aqui trazer algo para vocês, só jogar no colo de vocês e nada mais, mas fui pesquisar. Pelo que eu pude apurar, o André Hernan nunca falou nada em relação ao Bobadilla no Manchester City. Então, isso que está viralizando não procede, né? Estão espalhando algo que de fato não faz o menor sentido. Não, o Manchester City não tem interesse na contratação de Bobadilla. Não fez sondagem, não fez contato, nada por Bobadilla, tá? Eu trouxe aqui justamente para esclarecer, desmentir esse boato, para que não repercuta ainda mais e as pessoas que viram isso e acreditaram, desacreditem, porque não procede, tá? É um absurdo que vem ganhando força nas redes sociais, mas eu tô aqui para trazer para vocês e deixar bem claro que não existe absolutamente nada em relação a Dame Bobadilla no Manchester City. Agora, Celtic, Brentford, Brighton, Real Betis, esses clubes sim fizeram sondagens por Bobadilla. Cara, é desanimador você torcer pra esse clube, cara. Todo dia uma coisa, uma falcatrua, uma incompetência, cara, todo dia uma coisa nova. É desanimador você torcer pra esse clube, cara. As pessoas que estão à frente do São Paulo, eu não posso nem falar o que eu penso delas aqui, porque senão eu vou ser preso, tomar processo, derrubar o canal, né? É desanimador você torcer pra esse clube, cara. Meu, você já para pra pensar, né? Se você começa a juntar as coisas, os caras mandaram o Crespo embora, trouxeram o Roger Machado e estão perdendo a Alan Barcelos pro Palmeiras. Se você junta tudo, é um pesadelo. É um pesadelo. Teve até muitos torcedores que pediram, né, pra subir aí o Barcelos após a saída do Crespo. Né? Sempre tem um torcedor que pede aí. Eu não sei se era o momento ideal pra ele subir, pra ele assumir o time aí agora. Beleza, o Crespo tava até bem, né, com o time melhorando, começou bem um Brasileirão ali com o Crespo. Não sei se era o momento ideal dele assumir o São Paulo. A chance de queimar ele no time de cima era muito grande, convenhamos. Agora, pra trazer o Roger Machado, põe o Alan Barcelos, velho. Né? Põe o Alan Barcelos. Aí, eu não sei, não tenho informação sobre. Não sei, sei lá, se os caras contratar o Roger Machado, fez o Alan Barcelos e também não gostar. Se ele ficou incomodado com isso, não sei. Né? Porque a informação que tá aqui que o Gabriel Sá traz é a promessa de colocar ele na comissão técnica do time principal não foi cumprida, dentre outras razões. Então, é isso e mais algumas coisas. Que a gente não sabe aí por enquanto. Mano, como eu falei, rapaziada, eu não sei o que eu falo dessas pessoas que comandam o São Paulo. Macis, Rui Costa, Rafinha. Cara, eu não tenho nem palavra, mano. Porque o que eu quero falar, realmente, eu não posso falar. Como eu falei, senão eu vou ser processado aqui, não posso falar. Tô me segurando aqui pra não falar. É desanimador você torcer pra esse clube, cara. É desanimador. O Macis tem a cara de pau. A maior cara lavada do mundo, de o cara ir a público, numa entrevista, com 500 microfones ali, 200 câmeras na frente dele, o cara fala que vai subir
o Barcelos para participar da comissão técnica do time profissional. O cara fala isso, Simão. Ele que, pra você ter ideia, não teve nem notícia disso. Ele que falou. Foi um anúncio, né? Ninguém noticiou isso, não. Ele que falou. Do nada ele falou isso, a gente comentou aqui, repercutiu no dia e tudo mais. Ele falou, pô, legal, bacana. Né? Aí 2 meses depois o cara pede demissão porque não cumpriram isso pra ele. O cara tem a cara de pau, assim, de vir a público e falar isso, de fazer uma promessa, de fazer um anúncio e simplesmente não cumpre com o que falou. Aí a pergunta que fica é, o porquê que não cumpriu? O que aconteceu depois que não foi aí feito o que ele falou que ia fazer, que era subir ele para a comissão técnica do time profissional? O que aconteceu? O que aconteceu eu não sei, mas daqui a pouco sai a informação, porque sempre é assim, a gente sempre sabe das coisas depois. Mas a gente vai saber. A gente vai saber. Aí o cara tá conversando com o Palmeiras, né? Cara, é inacreditável, mano. Cara, como eu falei, é desanimador, cara. O cara chegou no São Paulo, eu já vi várias entrevistas dele que ele até fala, né? Que quando ele chegou no São Paulo, ele queria participar de todas as categorias, até chegar no Sub-20 e um dia, quem sabe, no profissional. Então não foi que ele chegou direto pro Sub-20, ele trabalhou em outras categorias até chegar no Sub-20, né? E quando antes dele ir pro Sub-20, o Sub-20 de São Paulo tava uma vergonha, largado, trabalho péssimo. Ele chega, irmão, conserta o time, chega em finais, conquista títulos, né? Chegou em várias finais aí, ganhou umas, perdeu outras. Ele tem um número espetacular, os números dele no Sub-20 são espetacular, né, cara? Esse número de vitórias, porcentagem espetacular, o número dele. O trabalho dele é muito bom no São Paulo, muito bom. E você vê, cara, esse cara aqui, ele é diferente. Tu olha e fala, esse cara aqui é diferente, é um cara que tem que ser lapidado, que um dia ele pode ser técnico do time profissional de São Paulo. Ele é um cara que tem muito potencial e fez um trabalho brilhante, né, no Sub-20 e simplesmente prometeram algo pro cara, não cumpriram, ele vai embora. Né? É desanimador, cara. Cotia também, que é uma das poucas coisas que salvam nesse clube, e ele era, né, evidentemente, funcionário de Cotia. Antes do Sub-20 trabalhou em outras categorias, até chegar no Sub-20 aí. Então é triste, mano. É triste, como eu falei, se você pra esse clube, é um negócio assim, muito desanimador, cara. Todo dia você vai só desanimando com esse clube, a verdade é essa. A verdade é essa. Aí o que acontece? O Marcelo Braga, né, ele publicou aí, ó. O Alan Barcelos pediu seu desligamento do São Paulo. Não estava feliz com as promessas não cumpridas. A prioridade vai ser comandar um time principal a partir de agora. Então, né, se a prioridade dele é comandar um time principal a partir de agora, não deve ir pro Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, evidentemente, que seria para assumir o Sub-20, né? Então, se ele quer ficar, né, ser técnico do time principal, vai ter que ir para outro lugar, né? Vai ter que ir para outro lugar aí. Ele renovou o contrato com o São Paulo durante a campanha da Copinha desse ano. Se não me engano, foi ali na semifinal, alguma coisa assim que o São Paulo renovou. Fez o anúncio da renovação dele. E quando ele renova com o São Paulo, saem informações que teve times, tá? Teve times profissionais, tá? Que convidaram ele para ser técnico, né? Para ele trabalhar no profissional. E tinha informação aí que o Palmeiras tentou ele para levar para o Sub-20. Então ele teve proposta do Palmeiras antes e de outros times aí, né? Para ele ser técnico profissional da equipe principal. Os times não foram revelados os nomes, mas eram as informações que saíram pós ele renovar o seu contrato com o São Paulo. Tá? Rafinha, né? Principalmente Rui Costa e Macis, vocês são uma vergonha. Tá? Vocês são uma vergonha, vocês não representam isso aqui, ó. Tá? Não representam isso aqui. Vocês são uma vergonha. Dá vergonha de saber que vocês gerem o clube desse tamanho. Com a torcida desse tamanho, com receita desse tamanho, e cada dia que passa vocês destroem o clube cada vez mais. Uma vergonha, dá desgosto de falar que vocês aí que tomam as decisões aí em relação ao São Paulo. Vocês são uma vergonha, tá? E pelo menos, né, a torcida tá cada vez mais aí mirando as críticas e a cobrança em quem realmente tem que ser cobrado, que é o trio aí de incompetentes da diretoria. Macis, Rui Costa e Rafinha. Vocês são uma vergonha. Entendeu? Vou repetir de novo. Vocês imaginam só que você coloca tudo no bolo. Os caras mandaram o Crespo embora, trouxeram o Roger Machado e perderam o Alan Barcelos. Você coloca tudo no bolo só, irmão. É um negócio assim que você fala, cara, nem pesadelo tu tem um negócio desse. Falasse isso aí há, sei lá, 2, 3 semanas atrás, ninguém ia acreditar que isso ia acontecer. Né? E por mais também que eu tinha bastante medo de botar o Alan Barcelos no time principal e isso queimar ele muito rápido, como aconteceu com outros técnicos, pô, irmão, se for pra trazer o Roger Machado, tu coloca o Alan Barcelos lá. Né? Melhor tu apostar no cara que faz um trabalho muito bom na base há muito tempo, não só no Sub-20, mas também em outras categorias, do que trazer o Roger Machado, que tem 500 trabalhos na vida e quase todos é ruim. Né? É um técnico ruim. Eu falei, eu não sei, tá? Se isso aí pode também ter incomodado o Alan Barcelos. Talvez ele teria a expectativa de ser o técnico depois do Crespo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Só tô aqui, né, fazendo aqui uma reflexão. Que talvez pode ter incomodado ele. Mas vamos saber em breve aí mais notícias sobre isso, cara. Uma vergonha, como eu falei, desanimador você torcer pra esse clube. Uma das poucas coisas que tem boas no São Paulo, né, de profissional, de pessoas competentes, era o Alan Barcelos, era um deles. E agora tá de saída aí, né?
E pra piorar, pode ir pro Palmeiras ainda, né? Torcer pra que ele vá pra outro lugar, pelo menos isso, né? Te contar um negócio. Aí, viu, bicho? Vou te contar o negócio. Bom, segundo o Valentim Furlan aí do UOL, São Paulo e Oscar já estão aí, né, com conversas muito bem encaminhadas para uma rescisão contratual que já deve sair nos próximos dias, né? Então vamos ver se esse negócio acaba logo de uma vez aí, né? Porque ninguém aguenta mais isso também, né? Desde dezembro, tem 3 meses, 4 meses já que tá esse negócio aí de rescisão e nunca se concretizou. Agora, pelo jeito aí, deve se concretizar. Vamos ver, né, se vão conseguir se livrar aí desse... Se livrar não, porque vai ter que pagar, né? Ele aí por um bom tempo.